E aí pessoal, hoje vamos continuar o estudo sobre bases e vamos falar de uma base bem importante que é a amônia, o NH3. Professor, você falou na aula passada que as bases são compostos iônicos e aqui eu vejo que a amônia é um composto molecular, tá? Porque eu tenho um ametal ligado a hidrogênio, né galera? Então forma composto molecular. Mas a amônia é uma base bem diferente das outras, tá certo? Ela é de origem molecular e não é de origem iônica, como eu acabei de falar. É uma exceção. A temperatura de ebulição dela é bem baixa. É a única base gasosa à temperatura ambiente, certo? Quando ela é dissolvida em água, ela forma esse ânion aqui, ó, o NH4 ou menos, denominado hidróxido de amônio. Tá? Então, tem essa questão dela ser dissolvida em água. Ela tem uma boa solubilidade em água. Tá? Então, ela forma o hidróxido de amônio. Depois, né, esse hidróxido de amônio ele vai sofrer ionização liberando os íons hidroxilo. Então eu tenho aqui as etapas reacionais. Eu tenho a minha amônia, tá, reagindo com água. Logo, ela vai formar aqui os íons, né, NH4 mais IOH menos, tá? Então, como eu vejo que o meu único, quando eu estou dissolvendo, né, essa substância em água e ela está formando como único ânion o OH-, isso é uma base de arrênios, tá certo? E trata-se de uma base de arrênios. Aqui eu tenho uma reação mais completa do processo reacional. Tá? Eu tenho aqui a amônia com água, né? Ela forma esse composto aqui intermediário, tá? Que é o NH4OH. E depois, né, eu tenho aqui o processo de dissociação dessa molécula. Ela vai se separar formando o NH4 mais e o OH-, tá bom? Então, se eu tenho o OH- no meu produto, tá, como único ânion formado aí, então, galera, eu tenho, tá bom, uma base de arrênios. Então, tem que ficar ligado nessa base aí, tá certo? É um tipo de hidróxido muito cobrado nas questões, tá? O hidróxido de amônio é comercializado como amoníaco, né? Existe uma produção dessa substância que é usada com o nome de amoníaco, utilizado aí como produto, tá? Para higiene também, para produtos de cosmético, tá? A fim de cosmético, tá bom? Então a gente tem essas características, essa função importante, tá? Dentro das bases. Agora a gente vai falar um pouco aí sobre a nomenclatura das bases. Primeira regra: bases formadas por elementos com cargas fixas. Metais alcalinos e a prata, elas têm cargas fixas 1+. O que é o metal alcalino? O metal alcalino é aqueles elementos do grupo 1, aquela primeira coluna da tabela periódica. Todos eles têm carga 1+, tá bom? Aqui ficou um pouquinho diferente, mas aqui é 1+, tá bom, gente? Aqui também é 1+. Metais alcalinos esterosos e o zinco, né, eles formam carga 2+. Tá? Eles têm, os metais alcalinos esterosos são da família 2 da tabela periódica, aquela segunda coluna. Eles têm carga fixa e o zinco também, que é um metal, né, metal de transição, tá, externa, e ele tem aí as suas cargas fixas. Então eu tenho aqui o alumínio, tá, com carga 3+, e aí eu tenho aqui bonitinho todas as cargas que a gente acabou de falar, ó. Olha só, família 1A com carga 1+, né, de forma fixa. Família 2 e o zinco com carga 2+, e o alumínio, né, com carga 3+, o alumínio que aparece muito aí como base. A gente até falou dela na aula passada. Nesses casos, coloca-se o nome do ânion, no caso o hidróxido, que é o ânion formado, é o ânion hidróxido, né, galera, que é o OH-, seguido pelo nome do cátion, tá? No cátion, no caso aqui, ó, eu tenho o NaOH. O cátion, no caso é esse, o ânion é esse aqui, né? O OH- e o Na+. Então, o nome do ânion, né? Hidróxido, aí você vai acrescentar a preposição di, tá? Hidróxido di, e o nome do ânion, né? Do cátion formado pelo metal, que no caso é o sódio, tá? Que no caso é o Na, é o sódio. Então, fica hidróxido de sódio, é bem simples. Aqui, ó, não importa a quantidade de hidroxila. Se ela tiver um cátion com carga fixa, com o alumínio, que sempre é 3+, eu vou ter hidróxido de alumínio. Aqui no caso eu tenho duas hidroxilas, não importa. Eu tenho sempre o íon zinco com carga 2+, tá? Então eu tenho hidróxido de zinco. O nome é apenas hidróxido de zinco. Agora eu tenho alguns elementos químicos que sofrem uma variação dentro da tabela periódica no seu número de
oxidação, aquela carga, tá? Eu tenho carga 1+ aqui para esses elementos, carga 2+ para esses outros elementos aqui da família 2. Mas, por exemplo, aqui o ferro, olha só, né? O ferro aqui, ó, tá? O elemento químico que eu acho muito interessante. O ferro, ele pode ter carga 2+ e carga 3+. Olha o chumbo, tá? O chumbo, ele pode ter carga 2+ ou 4+. Não existe essa avaliação, que no caso é o número de oxidação, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então eu tenho vários, por exemplo, o cobre, né? O cobre ele pode ter a possibilidade de ter a carga 1+ e 2+. O que isso vai implicar, professor? O número de hidroxilas que vão ser ligadas. No caso aqui, eu tenho o ferro OH2, porque são 2 hidroxilas, no caso aqui seria um índicezinho, tá, gente? Por que 2? Porque o ferro ele pode ser ferro 2+, né? Ele pode ser o ferro 2+, ele pode estar nesse estado aqui, ó, um ferro 2+. E aí, no caso, eu vou precisar de 2 hidroxilas. Ou pode ser o ferro no estado 3+. Que aí, no caso, eu vou precisar de 3 hidroxilas, no caso, para poder fazer minha base, estabilizar minha base, né? Então, dependendo do átomo, né, e seu status de oxidação, a gente pode ter diferentes tipos de base para o mesmo elemento químico, né? O ferro, aí no caso o nome ficaria hidróxido, né? Tá? De ferro, no caso, tu usa o algarismo romano. Esse 2 aqui, no caso, é referente à carga 2+ aqui desse ferro. Tá bom? Você usa o algarismo romano. Então fica o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. Por quê? Por que 3 em algarismo romano, professor? Porque é referente à carga 3+ desse outro ferro aqui. Eu sei que é 3+ porque eu tenho 3 hidroxilas. Aqui eu sei que é 2+ porque eu tenho 2 hidroxilas. Então fica hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Assim também poderia ser para o cobre, né? Hidróxido de cobre 1 e hidróxido de cobre 2. Para o chumbo, é hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Tá bom? A nomenclatura fica assim: ou hidróxido ferroso, no caso, quando tu tem, tá, uma quantidade menor, você utiliza, tá bom, no caso, o final da palavra com uso, certo? Então, né, os algarismos romanos eles têm a função de indicar qual é a carga do cátion presente, né? Mas você pode notar que também a opção mais antiga, né? Essa opção aqui, ó, de usar hidróxido ferroso e hidróxido férrico, ela é um pouquinho mais antiga, mas vai que apareça aí nessas situações e vocês podem usar. Então, de se utilizar a terminação oso para uma carga mais baixa do que a do cátion, no caso, tá bom? E a terminação ico para a carga mais alta, conforme indicado aqui no exemplo, tá? A carga mais baixa, quem é dentre os dois? A carga 2+ é a mais baixa, a carga mais alta é 3+. Então, para o número menor eu utilizo o oso, ou para o número maior eu utilizo ico. Mas normalmente a gente vê esse tipo de nomenclatura aqui, tá bom, gente? Que a gente utiliza o algarismo romano no final do nome da base. Então ficaria hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Então é assim que a gente finaliza aqui a nomenclatura das bases, essas situações que vocês vão encontrar, tá bom? E a gente fica por aqui. Forte abraço, qualquer coisa é só entrar em contato, tá, comigo aí para qualquer dúvida, certo? E a gente vai estar sanando aí as dúvidas de vocês, aquilo que a gente puder, a gente vai estar conversando, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.